dia a todos, boa tarde. Todos que nos aguardam aqui há tanto tempo, esperam nossas retiradas, nossas voltas. As retiradas hoje pouco adiantaram. Em outras vezes adiantaram muito, mas dessa vez pouco adiantaram. E eu não fiquei feliz. Eu estou aqui presidindo essa sessão há 4, 8, 9 anos, né? E sempre, já houve até discussão de orçamento de Lula mais prolongada do que essa, vereador Marcelo. Muito mais prolongada. Mas menos raivosa. Tá um negócio de raiva. Tá um negócio de... Não é Fla-Flu isso aqui não, gente. Isso aqui é município de Macaé. Não tem comissão que é desse lado e comissão que é daquele lado, não. A comissão é da casa. E eu espero que ela permaneça da casa, atendendo às necessidades da casa, né? E tomando por base o regimento interno. Espero que seja assim, né? Mas o interessante, eu gosto sempre de ver do lado do popular, né? Povão que está lá atrás esperando o orçamento, quem não sabe muito bem o que é isso, não. Se soubesse, viria mais a sessão. Se soubesse, viria na audiência pública. Ele nem sabe muito bem o que é reduzir o percentual de remanejamento que o prefeito possa ter. Escrever isso aqui, pô, vão lá, reduz 50%. Talvez aqui, o pessoal que se interessa em política, talvez aqui algumas pessoas mais interessadas em orçamento e tal, até entendam. Ninguém está preocupado se o fundo sai de 1%, para se daqui a 50 anos precisar usar, ter um dinheiro lá, ou não. E o embate de ontem, apesar de grave, e apesar talvez até de desnecessário, né? Acho que foi desnecessário. Eu conversei com o Cezinho isso aí, né? Acho que seria até mais inteligente e mais prático dar um voto na comissão a favor do prosseguimento, a gente discutia a matéria e derrubaria, se a situação quisesse, derrubaria do mesmo jeito com a discussão em plenário aqui. Muito tranquilo. Mas houve aquela decisão, a comissão ela tem autonomia para decidir, tem presidente e relator, e a gente defende, não fez nada fora do que o regimento permite, e nós defendemos a posição das duas comissões. Mas as emendas de ontem, o povão não sente na carne, ô Julinho. Ele não sabe que o prefeito remaneja 50 ou 30 ou 20, e se o fundo é 1% ou 0,5%, ele não sabe isso se não tem fundo. Mas a ponte que ele não deixa ele atravessar, ele sabe o que é. A ponte que ele precisa, a lama que ele para sair de casa para levar o filho para o colégio tem que enfrentar, ele sabe o que é. Então, se essa emenda pode não ter a importância no texto do orçamento, ela tem importância na vida das pessoas, né? E essas pessoas vão cobrar. Essas pessoas vão cobrar. Quando Renata, quando George, quando Julinho, quando Neto falar na comunidade dele, a emenda não foi votada porque não deixaram votar. O povo vai saber, mas qual era a sua emenda? Fazer uma creche aqui. Aí eles vão entender. Não, a gente ia fazer uma creche aqui, mas foi derrubada lá, né? E não adianta vir com o discurso com objeções intelectuais, porque meu discurso não é intelectual, é prática de quem vai na rua. Não adianta vir. Não, mas o texto seria lindo, sim. Mas ninguém nunca vai ler esse texto. Agora a ponte vai ver. Presidente, me dá uma parte. A escola vai ver. O professor na sala de aula vai ver. O aumento do servidor vai ver. A valorização do servidor vai ver. Isso aí vai ver, né? Então acho que houve uma troca, me permita a oposição, não estou chamando ninguém de burro, tá? Mas houve uma troca pouco inteligente. A forra foi muito ruim. Foi uma forra pouco inteligente, vereador Marcel. Pouco inteligente. Como eu achei que não foi muito inteligente a maneira que foi feito ontem, eu acho, Val, que a forra foi pouco inteligente. Deram a forra em todos, né?
Não foi só a bancada de situação que sofreu, só foi a situação e a oposição. Quem trabalhou mais sofreu mais. Então, o vereador Jorge fez 40 emendas, foi a todos os lugares mais longe de Macaé para ver a necessidade e fez a emenda, teve a emenda dele negada. Né? Vereador Júlio, que vive na rua o dia inteiro, vereador Elvis, que vive na rua o dia inteiro, que não é o meu caso, que eu sou preguiçoso, né? Teve a emenda dele prejudicada. Prejudicada. Ninguém vai lembrar do fundo. Não vai. Classe média, classe alta, talvez. Mas o povão lá que está necessitando e que aí sim está odiando o político tanto quanto a classe média e a classe alta, entendeu? Está odiando e rejeitando, né? Porque Temer tem uma rejeição de 95%, não é só de classe alta, 95% é de todo mundo, né? Esse vai saber que a oposição se vingou da situação. Olha que coisa linda, que enredo para peça de teatro. Presidente, me dá uma parte. Te dou. A oposição se vingou da situação, impedindo que a emenda que garante uma ponte, que garante o asfalto, que garante o calçamento, Paulinho, foi derrubada. Não deixaram de discutir. Gente discute, faz o discurso em todas, a gente ia levar 10 dias aqui, e o efeito seria o mesmo. Só que não ia ficar a pecha de ter atrapalhado a peça orçamentária na sua estrutura prática. O que é o orçamento? É o que vai definir que vai calçar a sua rua. Isso é a parte prática da peça orçamentária. A outra é tão técnica, Paulinho, que eu acho que eu não faria emenda. Eu não gosto de fazer emenda onde os técnicos opinam. Entendeu? Bom, então eu volto a dizer, das poucas emendas que eu não sou um emendador, né? Eu não sou um emendador. Então, das 8 ou 10 emendas que eu fiz aí, né? Emendador, eu não sou, né? Eu não bato de primeira, eu prefiro, né? Eu não sou emendador, então, das poucas emendas, uma é do tipo de basquete cadeirante, né? Pô, como é que vai explicar, ó? A oposição não quis que votasse nada a favor de vocês lá não, ué. Ué, como é que eu vou falar isso? Renato falou, eu fiz a emenda, mas meu colega que está do meu lado lá, Luiz Fernando, que é meu guru da oposição, falou que não vamos votar isso. Né? Vereador Maxwell, que orienta lá nossa intermediária lá de técnica legislativa, de conhecimento, do coisa, falou que não é para votar isso. Vai ficar difícil explicar, porque ele defende o fundo com veemência. Dá uma parte? Dou, claro que dou. Defende o fundo com veemência, mas impede a emendazinha de fazer uma praça, gente. Não, vereador, mas o vereador sabe que a partir do momento que leu aqui, ele tem direito de fazer a emenda dele. Então, quem quer fazer, faz. Quem quer morrer no final, morre no final. Agora, eu não sei se é o momento de discutir. Eu acho que todo momento é o momento de discutir esse tipo de coisa. Todo momento é o momento de discutir qual o interesse da população. Se quer a praça, se quer a escola, é na audiência pública, é na nossa Câmara Itinerante. Todo momento, esse momento é o momento de discutir, sim, gente. E tanto é que todo ano tem isso, todo ano é discutido isso. E o vereador Maxwell tem 8 anos de Câmara aqui e toda vez discutiu. Não deixou nenhuma vez de discutir. Ele está dizendo hoje que não é, mas ano passado ele disse que era. Ano retrasado ele disse que era. Oh. É a sua parte. Ou a parte, vereador. Vereador, Vossa Excelência está confundindo as minhas questões. Eu acho que Vossa Excelência deve falar do senhor mesmo, do seu mandato. O senhor está fazendo críticas ao meu mandato. Não estou fazendo crítica não, vereador. Ah, o senhor dizendo que da outra vez eu queria uma coisa, agora quero outra, fala uma coisa, fala outra. Vereador. Então eu entendi errado. Entendeu errado. Então desculpa. Não. Falei que o senhor participou dessa discussão e fez, deve ter feito suas emendas também. Eu acho que o senhor fez. Não, a parte. Eu sempre faço minhas emendas dentro do tempo regulamentar. Não coloco emenda em afogadilho. Sim, mas fez nessa época, na LDO. E eu tenho quase certeza que o senhor fez. Fiz emendas sim. Então, pronto. É isso, só isso que eu falei. Não falei outra coisa. Nenhuma foi cumprida. Sim, vereador. Mas o senhor está dizendo que não é o tempo, é o tempo. Todo momento é o tempo de se discutir. Todo momento. Acho que foi extremamente desgastante, desnecessário, né? E eu acho que foi o Julinho que falou, que a bancada de oposição, pela primeira vez, não foi unânime, né? Ficou
meio desnorteado. E da situação também, que teve uma hora que um votou abstenção, outro votou contra, outro não votou, outro votou a favor. Quer dizer, foi um processo muito turbulento, mas eu acho que de qualquer maneira engrandece, sempre engrandece. Sempre a gente aprende alguma coisa nessa discussão, né? Como diz João Saldanha, eu sempre espero, o povo sempre tem razão, eu só quero lembrar a razão que ele votou em Moreira Franco, mas sempre tem razão, né? Mas eu acho que o pessoal que está aqui, os nossos vereadores, sempre tem razão. Vamos descobrir se essa razão realmente vai ter alguma utilidade no nosso futuro. Só isso. Mas todos os vereadores aqui têm razão.